Olá pessoal, vamos ver agora leis de Newton. O que são as leis de Newton? Newton enunciou 3 leis que regem a mecânica. E essa nós utilizamos até hoje. São bem antigas, mais velhas do que eu, né? Mas elas são 3. Quais são? Inércia, aceleração, força igual massa vezes aceleração. Temos aqui, ó, força que é igual massa vezes aceleração. Significa que todo o corpo, quando é aplicado uma força sobre ele, ele irá produzir um deslocamento e automaticamente irá aparecer uma aceleração. E a terceira lei, que é ação e reação. O que diz ação e reação? Todo corpo todo corpo que sofre uma ação, ele responde imediatamente com uma reação em igual intensidade, porém em sentido contrário. Quer dizer que se eu der um murro na parede, a parede retribui com a mesma intensidade? Sim, por isso que a sua mão dói. Você bate nela, a parede não absorve energia e a energia retorna para a sua mão. Então, vamos aplicar aqui basicamente a terceira lei de Newton. Vamos considerar um corpo que está em repouso sobre uma superfície. Vamos pegar o nosso corpo aqui e vamos aplicar uma força para deslocar este corpo nesta direção. Vamos chamar de força 1. Lembrando, nosso vetorzinho em cima. Porque a seta diz que é uma grandeza vetorial, precisa de uma direção. Qual é a direção? Horizontal. Qual é o sentido? Para a direita. Estou deslocando o meu corpo para a direita. Mas alguém não quer que eu desloque esse corpo. Então ele coloca uma força em sentido contrário. Vamos colocar aqui a força 2. Essa força pode ser a força de atrito. Então eu aplico uma força nessa direção e o atrito responde no sentido contrário. Qual seria a resultante dessa aplicação de forças? Então a minha força resultante seria a força 1 que eu vou aplicar menos a força 2, que seria a minha força de atrito. Neste caso, quando der um sinal negativo, ele indica apenas que é uma força contrária ao movimento, ou uma força contrária à maior força aplicada. Indica apenas a direção. Se eu indicar que direita é positivo, o que tiver à esquerda é negativo. Posso indicar que para a esquerda é positivo? Pode, automaticamente, direita negativo. Então fica a critério do freguês, ok? Esse é o primeiro exemplo da aplicação de leis de Newton. Quando você aplica uma força, alguma força contrária irá aparecer para impedir o seu movimento. E aqui nós temos a primeira equação da lei de Newton. Força resultante é força 1 menos força 2.